Bom dia, pessoal. Quase boa tarde já, né? Tô fazendo uma atualização aqui de Magazine Luiza aqui, Magalu. Ontem a gente encerrou a operação aqui em 3,80 aproximado. Isso. 3,75, porque tinha muitos contratos parados aqui no book aqui que não tava correndo, né? Então o pessoal não conseguiu comprar todos os contratos de ontem. Tinha perto de 2, 3 milhões acumulados em contrato, né? O que está acontecendo com o varejista? O varejista está tendo tá disparando um pouco, está tendo uma pequena alta, porque já se ouve a história de uma possível redução na taxa de juros, né? Que favorece bastante as varejistas. Porém, é ativo de risco, né? Magazine Luiza, Via Varejo, a empresa não tem diria assim, uma boa gestão, né? Tanto é que está, né, na situação que está agora. Se vê pelo fato político, né, que a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, foi convidada, né, para participar do Conselho Econômico do governo Lula. Então a gente já entende que esse governo, como na época da Dilma também, favoreceu muito o Magazine Luiza, né? Que foi a ação explodiu lá para cima lá. Então a gente já, o governo não só da Dilma, mas do PT no geral, né? Porque 2015 eu acho que ela não valia, acho que R$ 2 na época, né? E estrategista-chefe de uma corretora aí até falou pra gente, ó, não entra que tá falindo, não é empresa que vale a pena, né? Compre Ambev, qualquer outra coisa, menos Magazine Luiza. Porém, ficamos de fora de uma alta maravilhosa de não sei quantos mil por cento, que eu não lembro agora. Mas para fazer um day trade, montar uma pequena posição para 1, 2 meses talvez, ou talvez um ano, eu creio que está dando um ponto de entrada bom agora, entre os 3,54 e 3,70, 3,80, que é o preço que está agora. Para quem gosta de fazer esse tipo de trade, é até interessante, eu acho, né? Eu tô posicionado ainda no derivativo do Magazine Luiza, né? Tô vendo aqui que ele tá dando 23% de lucro, né? Desde ontem. Eu acredito que vai subir mais um pouco, né? Então a gente vai continuar posicionado. Não acredito que suba de uma vez, porque o ativo está sofrendo um pouco para subir, né? Ainda acredito que ele faça talvez termine o dia com o chamado Doji, né? Que é um candle de indecisão. E depois disso aí ele faça uma alta mais expressiva, né? Até os 100% aqui de Fibonacci. Eu reprojetei ele porque mudou o patamar de ontem, né? Ainda acredito no retorno, talvez até mesmo que ele feche aqui embaixo no dia de hoje, né? Ele fecha aqui embaixo 50% de retração de Fibonacci para poder subir amanhã ou depois. Essa semana tá fechando os derivativos, né? Alguns eu já tive que fechar. Eu já montei outras posições para o mês de abril e maio, né? A gente já vai posicionando já antes. Eu acredito nessa alta. Quem tiver interesse, né, em entrar na posição, eu não vou entrar nessa posição porque eu não gosto do ativo, né? Simplesmente eu detesto esse pessoal. Motivos pessoais. Então, quem tiver interesse, né, vai lá e entra e faz a operação, né? Assim, por próprio por própria conta e risco, né? O risco dessa operação seria ele nesse ponto aqui ele voltar, né? 13% aproximado
e acabar consolidando aqui embaixo e ficar alguns dias e meses nesse local aqui. A não ser que alguma política ou algo político mude, né? A gente vai acredita na alta. Eu só não gosto de operar Magazine Luiza, então eu prefiro ficar fora. Coisa que é muito famosinha assim, eu prefiro colocar o meu dinheiro em outro lugar, que em outra empresa mais séria, né? Mas assim, se for para um trade curto de 5 dias, 10 dias, um mês ou 2 meses, talvez seria interessante, né? Porque o potencial existe, né? A alta seria de quase, se entrar agora, a princípio 15%, e no segundo nível e terceiro nível de 30 a 40%, né? Pode atingir, né? É interessante, eu acho que tem pessoas que gostam, né? Outra empresa que eu estava monitorando aqui é Kepler Weber. É uma empresa muito boa, já no passado, né? Teve um passado bom e sofreu um pouco, né? Mas está meio que no meio do caminho, com possível chance, né? De ir lá para cima para R$68, ou seja, dá quase 300%, mais de 300% do ponto de entrada aqui embaixo. Eu estou esperando ele segurar aqui, bater aqui embaixo no 18,70, 18,27, e quem sabe começar a fazer um pivôzinho de alta, né? O famoso pivô de alta, para a gente poder entrar. Eu entraria já nos 18,70 para possível alta, né? Caso ele faça o pivô, eu acredito que vai ser uma alta boa, né? Já logo vai bater logo, vamos dizer que pegue os 18,70. Logo a gente faz próximo de, deixa eu ver aqui, opa, difícil riscar aqui, próximo de 15%, e depois um patamar de 27%, porque ele pode sofrer aqui um pouquinho, né? Ou mesmo nesse outro nível, 33%, e segurar um pouco e ficar sofrendo nesse nível até eles atingir um outro patamar, né? Que aí seria lá em cima, onde vocês estão vendo a barra vermelha ali, ó, protegendo ali a operação, protegendo os comprados, né? Tentando, seria talvez até alguém zerando posição aqui, os R$29, né? Eu acho bem interessante essa operação, né? Vamos esperar, daqui uns dias acho que já vamos ter um alarme, deixar marcado aqui já. Dentro dos próximos dias a gente tem um alarme, então talvez até mesmo o alvo de R$29 é possível, né? Esse tipo de trade talvez demore um pouco, né? A gente está vendo aqui, vou colocar num gráfico mensal aqui para ter uma ideia melhor. Cada barrinha dessa significa um mês, né? Então vamos dizer que todo esse tempo aqui ele demorou ficou preso um pouco, né? Fez um topo duplo aqui, caiu e tentou fazer a alta, reverteu a alta, sofreu um pouquinho mais, né? Condições de mercado, né? Janeiro, fevereiro, né? E entrando em março já, né? Janeiro, fevereiro, março. E talvez se ele fizer essa reversão aqui no ponto que a gente está querendo entrar, eu acredito mais 2, 3 meses ou até 5 meses para, né, para ele poder chegar lá nos R$29. 2 meses para ele bater no primeiro 100% de alta, né? Então vou dizer aqui abril, aproximado aqui. Abril ele vai fazer uma barrinha aqui, por exemplo. Fazer uma barra aqui, uma barra por aqui, né? Em abril. E depois lá para maio mais uma barra, né? E talvez lá para junho ou julho
uma alta até os R$ 29. Mesmo que ele enrosque um pouquinho, né, nesse patamar aqui de 21 a 25, de um mês, 2 meses aqui, então junho, julho, agosto, setembro, para R$ 29, né? É uma operação boa, interessante, né? A empresa é muito boa, né? Quem não conhece, vai lá dar uma olhada no RI da empresa, pesquisa sobre a empresa, tem fundamentos bons, né? Eu acredito nessa empresa. É um trade que eu vou tentar fazer, né? É um pouquinho caro a ação, né? R$ 19, R$ 18, mas se pensar no futuro, essa é a empresa que gostaria de deixar na carteira para o futuro mesmo, né? Se vocês não sabem, essa empresa ela trabalha com aqueles, como se diz, aqueles container de milho, né? Estoque de milho, soja e várias outras coisas, né? Dá uma olhada lá, quem sabe interesse entrar nessa empresa, né? Já emendar aqui logo para colocar aqui agora, deixar projetado aqui só para a gente lembrar disso aqui depois, colocar no diário. Então seria algo assim, bater nos próximos dias, talvez até o final da semana ele concretize essa queda, né? Faça uma pequena alta aqui e depois uma outra alta aqui. A gente pode até pensar em algo para 1, 2 semanas, né? Pegando a partir desse ponto, né? Opa, errei aqui. Pegando a partir desse ponto 18,67, né? Mas na volta, né? Não na queda, não vai pegar na queda, porque se ele continuar caindo, né? Que há a possibilidade de continuar caindo também. No mercado a gente nunca sabe exatamente como que vai acontecer, né? Tem que estar prevenido para, né, não entrar numa situação dessa. Então a gente já abaixo desse 18,27 a gente espera uma nova oportunidade. Acima dos 18,70, né? A gente faz a entrada. Aí seria um risco retorno muito bom, porque 18,70 faz a entrada aqui. Quantos por cento dá isso aqui? Dá 2% quase 3% de uma possível perda, né? Se ele romper essa linha aqui, a gente não entra, né? Depois de ter entrado, a gente zera a operação contra 9 ou até mais, né? 15, 13% de alta, né? Então é 3 para 1 para 4 quase, né? A diferença, né? Então é uma diferença muito boa. É um trade de um risco retorno muito bom. Indo para outra varejista aqui, Via Varejo. Via Varejo está fazendo uma formação interessante aqui. Provavelmente, né, tá seguindo a mesma felicidade de Magazine Luiza, né? Tava uma possível baixa queda na taxa de juros, né? E projeção, eu fiz uma projeção aproximada aqui, que a gente não tem o fundo aqui ainda, né? Mas eu creio que um valor próximo disso aqui, mesmo que haja uma retração, né, do preço. Primeiro alvo é 2,29, 2,27, essa região aqui, 2,30, e segundo alvo já nos 2,50. Porém, essas ações que tem o valor baixo, né, valor nominal baixo, o que acontece? Isso daqui, os especuladores, né, costumam, né, esticar isso aqui manipular do jeito que eles querem, né? Então eles conseguem fazer o movimento realmente de uma forma brusca, né? Chega a pegar assim, por exemplo, um dia desses aqui, né?
e repetir esse movimento. Ou seja, esse trade pode acontecer rápido, né? Em uma semana, já 2 semanas no máximo, eu acho que já bate os 30% lá em cima, né? 30% de alta. É um negócio que dá pra, né, pra arriscar fazer, é uma operação boa, 20, 30%. Eu acho que seria bom aguardar o fim do dia, né? Se ele chegar a bater nesse ponto, né? E já no próximo dia romper o topo, tiver próximo de romper o topo, né? Fizer uma alta, já é interessante entrar e pegar mais pontos aqui, né? Seria da cabeça dessa vela aproximado aqui. E a primeira saída nos 11%, 23% e lá em cima 30%, né? E se der sorte, né? Porque já não vai mais na análise gráfica, né? Pode ser que ele bata lá em cima lá, aquele valor lá, né? Que foi um dos últimos topos, né? Antes de começar essa queda de quase quantos por cento aqui que a gente tem aqui? Caiu 60%, né? Então seria possível trade com, vamos dizer assim, 45, 48, 47% de alta, né? Mas isso daí a gente vai acompanhando para ver o que acontece, né? Eu não acredito que vá tão longe assim, porque é aquele negócio da euforia, né? Todo mundo está esperando essa super alta, né? Como ele já rompeu aqui, um topo anterior aqui, né? Topinho pequeno aqui anterior, mas o mais significativo seria esse topo aqui, para entrada, né? Mas aí a gente já antecipando o movimento, já pega esses 10% de alta aqui já, né? E sei lá, acho que é interessante poder fazer essa operação, né? Quem quiser, entre por risco, né? Não posso fazer recomendação, todo mundo já sabe, né? Eu tenho preguiça de estudar e ir lá fazer a prova do analista CNPI. Eu até estudei, na verdade, né? Mas não tive vontade de fazer a prova, não. Tem certas coisas que, né? Tem o lado bom e o lado ruim de você ter fazer a prova, né? Você recebe o certificado de analista CNPI técnico. Você pode trabalhar em corretora e um monte de coisa. Minha intenção não é trabalhar para os outros, né? Já trabalho por conta já há muito tempo, mais de 10 anos, então não achei viável. Eu achei, até busquei interessante, né? Achei interessante alguns anos atrás, estudei um pouco, mas não resolvi não ir. Então vamos colocar essas três aqui, o Kepler Weber, difícil de falar, ou enrola a língua aqui, Magazine Luiza, via varejo, né? E via varejo. Ambev está mostrando uma alta aqui, forte, né? Eu tinha as operações, mas zerei a maior parte delas, que eram operações de derivativos também. Eu não gosto muito da empresa pelos fatos que estão acontecendo ultimamente, né? A gente fica só com a cerveja mesmo, porque até apagar isso aqui, porque já não precisa mais, né? É um negócio que assim a gente viu acontecer e segundo as últimas notícias eles vão liberar um pouquinho mais de dinheiro do que, né? Eles estavam tentando fazer o acordo antigamente, né? Logo que aconteceu o problema do Magazine Luiza. Então a tendência sim, pode ser a tendência de subir um pouco. Apagar isso aqui também já. Rompeu tudo isso aqui já. Eu continuo achando 13,70, né, um preço médio, né, para ela, né. Não tem interesse em entrar, apesar de já estar formando uma alta, né. Hoje de manhã já tocou o alarme, né, um dia de alta. Como eu falo, às vezes o mercado sabe muita coisa antes da gente, né, mesmo entender o que está acontecendo, né. Já 7% de alta quase hoje, né. Fiz um fundinho aqui, mas no geral aqui tá dando, se for do ponto de entrada aqui, né, que seria
Pelo técnico seria no rompimento desse, né? Daria 2, 3%, né? Já. Mas eu não me interesso por essa empresa, pelo menos por enquanto. Eu acho que esse pessoal que tem dinheiro deveria ser mais atuar de uma forma mais séria no Brasil, né? Mas é sempre aquele mesmo negócio, né? Sempre aparece alguma coisa, né? O mesmo problema de JBS, que eu não gosto de operar também, Ambev e outras empresas que já apareceram o nome aí, que, né, que a gestão é ruim, eles fazem alguma coisa para enganar o governo, né? Para receber mais e pagar menos imposto. E no final de tudo, o povão que paga um monte de coisa aqui, acionista sofre, né? E o caso da Americanas, né? Que são os três mesmos sócios, né? Então essas empresas, né? Eu fico fora. Mas assim, interessante, graficamente falando, sim. Tem um, tem um ponto de entrada, né? Pode, eu creio que continua subindo, sim. R$ 16 lá, o topão lá em cima, lá, né? 12%, né? Ou talvez no 13,70 a entrada, 14%. Não gosto de operar isso aqui, mas, né? Talvez eu compre só um derivativo para frente, né? Vamos ver. Para 2 meses para frente, talvez, né? Enfim, quem quiser, ponto de entrada tá. Qualquer ponto que você entrar aqui tá bom. Abaixo desse valor aqui, abaixo desse 13,38 começa a ficar perigoso, né? Porque aí você vê que o mercado reverteu toda a alta e abaixo de 12,64 que está marcado aqui já volta para queda, né? Provavelmente aí vai lá para baixo mesmo. A empresa fosse projetar fazer uma projeção aqui, né? Diminuir um pouco esse topo, né? 10,29, 10,49, não sei, né? Bem perigoso, né? Eu não, pra falar a verdade, não gosto. Deixar aqui no gráfico aqui pra gente futuro dar uma olhada o que aconteceu, né? Mas é que eu falo, setinha vermelha daqui para baixo, sem chance. Daqui para cima seria uma boa compra, né? Ou até aqui mesmo, né? R$ 13, né? 13,30. É um bom local. Banco do Brasil, muita gente gosta de Banco do Brasil. Disparou o alarme hoje. Uma pequena retração, né? Governo, né? Esse é outro problema de operar empresa brasileira, né? Atrelado ao Estado, né? Estado sofrendo, né? Por causa do desgoverno geral das coisas aí, né? Então a gente já tinha outro alarme aqui, já vou tirar ele também. Mas está meio que formando um pivô aqui. A gente consegue ver um pivô aqui no mensal aqui, gráfico mensal. Vamos dizer que ele bata aqui ainda, que creio que é os 50% de Fibon, né? Sim, R$ 49, sim. Vocês podem escutar por aí, muitos analistas falam, o Banco do Brasil está muito barato, é comprar pro resto da vida, né? Continue comprando. Também acho barato. O valor do papel é um pouquinho alto, R$ 37 agora, né? Nem que você compre de 10 em 10, de 100 em 100, de 1 em 1, sei lá. É interessante, né? Fazer uma compra dessas, né? Eu não estou posicionado porque eu não gosto de coisas atreladas ao Estado, né? Eu acho para você manter, muita coisa pode acontecer. A empresa quebrar não quebra, porque o Banco do Brasil para quebrar, o Brasil tem que quebrar por completo, né? Caixa econômica, esses problemas todos, caixa econômica talvez seja mais perigoso ainda, né? Mas assim, no geral, o que é do Estado, para o Estado para quebrar, né? Geralmente o Estado tem que quebrar antes, né? Tem um topo aqui, que é um negócio que me deixou assim, que não, que me impediu de entrar, seria esse topo aqui, né? Essa região, marcar por região, não por preço, né? Porque a região inteira, né? Que bateu uma, duas, três,
quase bateu uma quarta vez, 5, 6, 7 vezes, e agora ele está voltando, né? Mas essa volta agora eu creio que é um possível pivô de alta, né? Seria interessante, né, fazer uma operação para curto prazo, talvez, né? O preço é, como eu digo, R$38, né? Já 37,85 para cima desse valor, para cima desse 37,85 seria a compra. Para cá para baixo já seria a venda, né? Abaixo disso aqui seria a venda. Mais abaixo desse fundo, esse outro fundo aqui, já não tenho interesse nenhum, porque aí fica perigoso ele reverter todo o movimento, né? Já não gosto. Então quem tiver interesse, entra, faz uma comprinha aqui. Copasa fez um pivôzinho, não deu para entrar antes aqui, acabei entrando já. Fez um pivô aqui, um trade curto, né? Para algumas semanas talvez, né? Eu acredito na alta até os 18,69 ou até mesmo R$21. O setor é bom, interessante. Ficou muito tempo preso aqui, né? Nesse preço aqui, né? Vou colocar marcar por região também. Ficou muito tempo preso aqui, não conseguia romper, né? Agora ele fez o pivô. É um trade de risco retorno até bom, né? Porque abaixo do, vou marcar esse topo aqui também, que ele pode até bater esse topo e voltar, né? Nada impede, né? Ele ficou aqui aproximado, né? Então o que eu acho? Risco retorno para isso aqui seria entrar no topo, né? Nesse topo aqui, e ele não aguentar, né? Não conseguir romper esse segundo 17,06 aqui, né? Vou colocar uma linha aqui também para a gente entender que tem um, né? Pontilhar ela aqui. Tem esse topo antes, né? Vocês podem ver aqui, ó, tá tudo vermelho aqui. Contratos acumulados de venda aqui, né? Pode ser operação especulativa de comprar aqui embaixo e vender aqui em cima, ou mesmo para impedir que o preço passe desse valor. Mas aí alguém com muita coragem, muita vontade, né? Muito investimento, muito especulador, talvez faça o preço passar um pouquinho mais. Pode ver próximo já ao ponto de Fibonacci 100% que eu marquei, né? Da projeção, né? Então é interessante fazer um trade desse. O risco seria ele passar abaixo dos 13,75, né? Que seria outro preço aqui que já não, se ele encostar aqui, for aqui para baixo, já não é interessante, né? Ele pode até mesmo bater nesse ponto 13,75 e ficar preso de novo, né? Ficar batendo cabeça aqui, mas se ele não conseguir subir isso aqui e começar a voltar, provavelmente ele vai bater lá no fundo de novo, vai lá para baixo de novo e vai ficar preso de novo, né? O certo seria esperar ele romper esse outro topo, né? Para poder entrar. Eu dei uma antecipada aqui nesse trade, eu entrei antes. Eu tinha um alarme aqui nesse preço aqui de 15,70, né? Então já estou posicionado, já esperando, né? Já está dando um lucrinho pequeno. Vamos ver o que acontece, né? Para os próximos dias. Eu acho que alcança rápido. Potencial de lucro de, vamos dizer aqui, 14%, né? Nessa primeira entrada. E 36, 37% no segundo ponto, né? Não creio que chegue até 50% antes de sofrer um pouco, né? Então, se der certo, trade até 50%, R$23, é dinheiro bom no bolso, né? Mas eu acho assim que nesse ponto já, né? Nesse rompimento aqui, ele já começa a sofrer um pouco, né? Então, 17%,
15% de alta, é um trade bom. Contra, vamos dizer aqui, se der errado aqui, 8%, é quase 13, quase 1 para 1, né? Seria 1 para 1 esse risco. Se considerar o retorno, que o retorno vem aqui, se considerar outro retorno aqui, seria um trade 2 para 1, né? Risco 1, lucro 2, né? Então é trade interessante também, quem tiver interesse de entrar. Tá bom? É isso aí por hoje. Até mais.